Meus irmãos, quero convidá-los, abramos nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. Marcos, capítulo 11, do versículo 11, do versículo 1 ao versículo 11. A cabecinha aqui tá... Ai, irmão, eu passei 40 já, então normal. Capítulo de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Então tem hora que dá esse pane. Isso é uma evidência daquele que passou dos 40, né, irmão Ferretti? Então dá esses panes, se não der, tá alguma coisa estranha. Falavam para mim, eu até que não acreditava. Depois que eu fiz 41, aí eu comecei a acreditar que é verdade. Dá uns panos mesmo. Tudo bem, irmãos? Capítulo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem vossas Bíblias. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Curva a tua cabeça mais uma vez e fazemos uma breve oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua santa e bendita palavra. Ó Pai querido e eterno, nós pedimos que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, fale conosco, nos ensine, nos instrua, através do Teu Santo Espírito. Ó Pai amado, que a Tua palavra, que é poderosa para converter, para regenerar, para transformar, para purificar todo pecador, e isso eu me incluo neles. Ó Pai querido, que o Senhor venha e faça, ó Deus, segundo a Tua vontade, através da Tua bendita e poderosa palavra em nós. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos na última semana da vida e do ministério de Jesus na terra. Foram 3 anos do seu ministério, proclamando as verdades de Deus, falando acerca do reino de Deus. Foram 3 anos no seu ministério, orando a Deus, curando as pessoas, libertando as pessoas, restaurando as pessoas e ressuscitando as pessoas. Chegamos então nessa última semana, a qual Jesus, que por algumas feitas, ele pede para... Isso aqui é um rascunho, tá? Que eu fiz para não esquecer. Nas últimas semanas, ele chega ao fim da sua jornada, ele está se aproximando da sua jornada. A grande parte do seu ministério, Jesus, ele ocorreu na Galileia. A grande parte de todo o seu ministério ocorreu na Galileia, mas o objetivo e o destino final de Jesus eram então em Jerusalém. Em Jerusalém é o ponto e o foco central de Jesus.
E agora Jesus chega então a Jerusalém, ele chega à cidade real, ele chega à cidade santa, ele chega onde o templo se encontra, ele chega onde o centro religioso de Israel, a cidade onde Jesus então prometeu ser desprezado e crucificado. Jesus agora chega nesse ponto a qual ele dizia aos seus discípulos que aconteceria, e agora ele se aproxima disso. Jerusalém é o lugar onde Jesus será entregue então à crucificação. Jerusalém é o lugar aonde Cristo entregará a sua vida por amor de muitos. Jerusalém então é o lugar aonde Jesus, que vai expressar o amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus chega no seu objetivo final, Jerusalém, é onde o amor de Deus, então, vai ser concluído, aonde o propósito de Deus será concluído através de Cristo. A cruz então irá marcar o fim da antiga aliança. A cruz então marcará então o fim da antiga aliança e o começo de uma nova aliança, o começo de um novo pacto, o começo de um novo propósito. A cruz que é tão importante no Evangelho de Cristo, a cruz que é tão importante no Evangelho de Marcos, está cada vez mais próxima, e uma vez com a chegada de Cristo Jesus, ela se torna evidente, a sua morte. O fim da vida de Cristo então na terra, e o fim de Israel, ou seja, o fim de Jerusalém e o templo, ou seja, o fim de todo o sistema religioso judaico, então se terminará na chegada de Cristo, na chegada do sacrifício de Cristo. O fim de Cristo trará o fim de toda uma aliança do Antigo Testamento. Cristo vai se apresentar agora e vai mostrar que não é por lei, não é por mandamentos religiosos, que não é por observação das leis judaicas que o ser humano, que o pecador deve ser salvo. Cristo agora vai manifestar, Cristo agora vai fazer uma nova aliança, e essa aliança e esse pacto é o pacto do seu sangue puro, imaculado, por amor de mim e por amor de você. Eu quero dar um tema para essa mensagem sobre a soberania de Cristo. Por que a soberania de Cristo? Porque Cristo não foi pego de surpresa. Cristo preparou toda a sua vida, todo o seu caminho até Jerusalém. Cristo não é pego de surpresa. Então começamos a declarar sobre a vida de Jesus. Então começamos a olhar para a vida de Jesus, e esta passagem da vida de Jesus, ela é tão importante, mas tão importante, que no Evangelho de Mateus, 1/4 do livro foca nesta semana da entrada de Jerusalém. O livro é tão importante, essa passagem é tão importante, que 1/3 do livro de Marcos foca nesta semana de Jesus entrada na Jerusalém. Essa história é tão importante que o Evangelho de Lucas também, 1/5 do Evangelho de Lucas, foca nesta semana da entrada triunfal de Jesus. Esse livro, essa passagem é tão importante que no Evangelho de João, metade do livro vai focar sobre a entrada triunfal de Jesus. Dos 89 capítulos que nós temos dos Evangelhos, 30 capítulos falarão e focarão na última semana de Jesus na terra. Saiba você disso. Dos 89 capítulos que temos nos Evangelhos, 30 capítulos foram exatamente sobre a última semana de Cristo, ou a entrada de Cristo em Jerusalém. Nós precisamos atentar para isso, do tamanha importância que é esse fato ocorrido. Se os autores do Evangelho, que foram
inspirado pelo Espírito Santo, viram tamanha importância de relatar, de retratar este acontecimento. Ai de nós se olharmos para esse acontecimento de uma forma totalmente inadimplentes, ou ignorarmos esta passagem de uma forma tão superficial, sem compreendermos, sem entendermos o que significa a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu disse a você que dos 89 capítulos dos evangelhos, 30 falaram acerca dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Nós temos que atentar para isso e observarmos que dentro dos evangelhos, dentro da história que nós encontramos nos 4 evangelhos, 2 histórias apenas, além do processo da morte e da ressurreição de Jesus, 2 histórias são contadas. A primeira, a entrada de Jesus em Jerusalém. A primeira, o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. E a segunda, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Assim como a história da multiplicação, ela se tornou um marco dos pães, essa história também revela a poderosa soberania e ao mesmo tempo a humildade de Cristo. Se na multiplicação dos peixes e pães mostra a verdadeira obra de Deus, revela a poderosa soberania de Deus, e ao mesmo tempo também revela a humildade de Cristo Jesus. Na história da multiplicação, nós vemos Jesus como o pastor Davi, que teve compaixão das pessoas de forma soberana, e mostrou toda a sua autoridade sobre as leis da natureza, e que criou pão e peixe como um bom pastor. Então ele serviu as pessoas, alimentando-as, não só de peixe e pão, mas ele serviu as pessoas alimentando com a palavra de Deus, que saciaria a alma dos perdidos e pecadores. Ele não só alimenta o físico das pessoas, mas ele também alimenta o espírito das pessoas. Marcos então mostra que Jesus, não mais como o pastor Davi, mas como o filho de Davi, com toda a autoridade, ele então mostra a sua soberania. Com toda a autoridade, então, ele prepara a sua entrada em Jerusalém. E ao mesmo tempo que ele reflete toda a soberania de um rei, Jesus também revela a sua humildade. Ele mostra a sua humildade, ele apresenta a sua soberania, mas mostra a sua humildade como? Não montando em grandes cavalos, não montando como alguns reis vinham a cavalos, grandes cavalos, mas ele mostra montando-se simplesmente num jumentinho. Ele demonstra a sua humildade como rei, ele mostra a sua humildade entrando no jumentinho. E desta vez Cristo ele vem nesse jumentinho, recebendo então louvores de alguns, recebendo o aplauso de alguns poucos verdadeiros que ali estão para recebê-lo, alguns poucos verdadeiros como os discípulos e de aquela massa que não tinha então uma compreensão do que significaria a sua entrada. Eles não compreendem o significado então da sua entrada, e nós veremos isso lá no final. As pessoas, alguns verdadeiramente como os discípulos, recebem com uma verdade, mas a grande massa, saiba você que ali naquele momento havia aproximadamente 2.000 pessoas aguardando a entrada de Jesus. 2.000 pessoas que estavam equivocadas, 2.000 pessoas que não entenderam a entrada de Jesus, 2.000 pessoas que logo lá na frente estarão dizendo: solte Barrabás e crucifica Jesus. São essas pessoas que estão com as palmas, que estão tirando as suas vestes e colocando ao chão. São as mesmas pessoas que não entenderão a forma que Jesus entra, e por isso começa então a grande ira de toda essa multidão. Dessa vez então Cristo ele vem no jumentinho e recebe os louvores desses alguns. A primeira coisa que nós vamos ver aqui dentro dessa passagem do versículo 1 ao 6
É a aproximação e a preparação do Rei Jesus. Olhe comigo, quando se aproximavam de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Nós observamos que quanto à localização que Marcos vai deixar bem claro, quando eles se aproximaram então de Jerusalém e chegaram em Betfagé e Betânia, perto dos montes da Oliveira, em sua marcha para Jerusalém, então Jesus ele sai de Jericó e agora chega em uma região muito importante, e essa região é Betfagé, ou seja, a casa dos figos, e essa área é uma área difícil de ser encontrada com precisão, mas era considerada um subúrbio ou um vilarejo de Jerusalém. Marcos também fala de Betânia, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade é importante por quê? Porque Lázaro, Marta e Maria moravam nessa cidade, e em Betânia que Jesus iria ficar a semana toda até a Páscoa, perto do Monte das Oliveiras, também que Marcos ressalta. Ele menciona o Monte das Oliveiras, por quê? Porque o Monte das Oliveiras, por causa da conotação messiânica desse local, nós vemos isso no livro de Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias falando de Cristo, que Cristo pisaria os seus pés no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Também Ezequiel capítulo 11 versículo 23 relatou sobre isso: a glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte. Que monte é esse? O Monte de Jerusalém, que fica ao leste da cidade. Além do sentido messiânico, esse monte então é importante porque é nele que Jesus vai pregar o grande discurso escatológico relatado no Marcos capítulo 13. É nesse monte que Jesus vai pregar a sua escatologia, é nesse monte que ele vai fazer menção da sua pregação ou do seu grande discurso escatológico. Jesus então ele saiu de Jericó e chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. Ele sai. Alguns acreditam que Jesus chega então em Jerusalém na segunda-feira, outros estipulam que Jesus entrou em Jerusalém no domingo. Independentemente se Jesus entrou no domingo ou na segunda, a certeza que nós temos é que esse era o primeiro dia da semana, o final de Jesus em Israel. Nós temos a certeza que esse era o último dia, e esse primeiro dia é de extrema importância relatado nas Escrituras. Nós vimos então no versículo 2 que disse-lhe: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Então Jesus envia 2 dos seus discípulos. Ele envia, e nós vemos então agora a soberania de Cristo na preparação então da sua morte. Depois de nós vermos a localidade que Jesus estava, a localidade que Jesus vai, nós vemos agora que Jesus começa então a preparar, a preparação da sua morte. Ele mesmo começa a dar instruções para que como será o caminho da sua morte. A dúvida que surge se isso tudo havia sido pré-organizado ou foi a onisciência de Cristo, mas nós, como bons presbiterianos que somos, sabemos que Deus é soberano, que Deus não é pego de surpresa, que na eternidade Deus já havia feito esse propósito. Cristo já havia arquitetado todo o plano, ele não é pego de surpresa. Quero dizer uma coisa para você aqui, meu irmão: tudo que Deus faz, tudo está no controle dele. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle das nossas vidas. Quer você esteja passando por tribulação ou não, quer você está passando por dificuldade ou não, a verdade é que a tua vida está determinada na soberania de Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Você é salvo por toda a eternidade.
Você é salvo por toda a eternidade. E Cristo, sendo soberano, Ele então usa da sua onisciência e da sua providência divina para providenciar então o jumentinho. Jesus era então o onisciente e tinha todo o controle de tudo. Nessa situação, Jesus já tinha preparado tudo. Jesus teve todo o poder, Jesus teve todo o controle sobre a sua morte. E nós sabemos que Jesus havia estado naquela região anteriormente. Jesus já havia passado o dia anterior em Betânia. A senha dada pelos discípulos, então a resposta dos donos do animal era: sugerem que Jesus já havia organizado perfeitamente a sua morte. E essa mesma pré-organização, ela pode ser vista na casa onde eles realizaram a ceia, relatado no capítulo 14, do versículo 12 ao 16. A importância disso tudo, ela é muito forte para as nossas vidas. Estou falando da soberania e do controle de Deus, do controle de Cristo. A importância de tudo isso deve nos chamar a atenção. Jesus tinha o total controle sobre a sua morte. Judas Iscariote estava no controle da morte de Cristo. Cristo estava sob todo o controle. Cristo estava no controle da traição de Judas. Cristo não perde nenhum momento o seu controle. Isso vai um alerta para nós. Cristo em forma alguma perdeu o controle da nossa vida. Ele está governando, Ele está controlando. Cristo tem o controle da mão de tudo. Sabe o mal que você tem como mal? Cristo tem o controle nas mãos. Ele tem o controle de tudo. E até mesmo na sua morte, Ele não perde esse controle. Ele não foi então um coitado. Ele não foi alguém que estava sofrendo, um coitado que foi pego de surpresa pela punição de um pairado. Não, Ele entrega a sua vida, Ele dá a sua vida, Ele planeja entregar a sua vida, tudo, e tinha total domínio sobre essa situação. Ele tem domínio, Ele mesmo dá. Ele vai dizer uma certa feita: eu mesmo dou a minha vida, a mesma forma que eu dou, tem poder para retomá-la. Eu mesmo entrego a minha vida. Ele dá por livre e espontânea vontade. Nós vemos no Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 17 e 18, que diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Soberania de Cristo. Ninguém estava tirando a vida dele, ninguém estava tomando a vida de Jesus. E ele então, ele declara, lá em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Todos aqueles que foram chamados, todos os eleitos de Deus estão no controle de Cristo. E aqueles habitantes da terra que adorarão essa besta são aqueles que não foram chamados. Fique tranquilo, você foi chamado, você foi escolhido. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós. Ele vai dizer então acerca desse jumentinho: ide, logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o. E se alguém vos disser, e se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, logo o mandará de volta. O jumentinho que haveria de ser um jumentinho que nunca deveria ser montado. O jumento é um animal importante então dentro deste contexto, ou dentro do contexto do Messias. O jumentinho é importante porque foi relatado no livro de Gênesis, no capítulo 49, o versículo 9 ao 11, falando acerca desse jumentinho. Mas eu vou ler uma parte: ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas.
vestimentas. Também Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai falar desse fato: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Eles já estavam relatando desse Cristo que viria no jumentinho. A tradição judaica usava então as passagens bíblicas para falar da chegada do Messias no jumentinho. O jumento aqui representa a humildade, a paz que Cristo vem trazendo. Ele não escolhe cavalos de guerra, ele escolhe então o jumentinho. Ele está mostrando a sua humildade, ele está mostrando a paz que ele veio trazer. Ele não está mostrando que veio para guerrear, para tirar espadas, para lutar e para brigar, para trazer confusão. Ele está mostrando, a representação dessa entrada dele é mostrando a sua paz e a sua humildade. O animal então pronto para o uso sagrado é digno então de um rei. O animal usado por um rei então deveria ser sagrado e não usado por mais ninguém. E é por isso que Jesus então dá toda essa instrução. O livro de Números, o capítulo 19, versículo 2 diz: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazer uma novilha vermelha sem defeito e sem mancha, sobre o qual nunca tenha sido colocado uma canga, sobre o qual nunca ninguém o tinha montado sobre ele. O versículo 3, se alguém lhe perguntar, então, olha comigo o versículo 3, se alguém lhe perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele, logo devolverá. Jesus então está exercendo aqui o direito de rei. Jesus então está usando o direito de rei de usufruir de um animal para cavalgar. Mas como vimos, isso era provavelmente a senha que havia sido combinada. Ele usa esse jumentinho. Ele diz, quando perguntarem para você, diga que o Senhor precisa dele. O Senhor Jesus que é Senhor. O Senhor Jesus que é o Senhor de toda a terra. Ele precisa então, ele vai usar esse jumentinho, que no Antigo Testamento foi relatado, e ele agora começa a exercer tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi falado acerca de Cristo. Cristo agora está cumprindo a sua bendita palavra. Nós vemos do versículo 4 ao versículo 6, então, a perfeição do plano de Jesus. Tudo ocorre como Jesus havia falado. Os planos de Deus então estão sendo perfeitos e jamais são estragados. Jesus dá uma ordem, Jesus prepara todo o trâmite para que as coisas aconteçam, e nós vemos nisso a perfeição do plano de Deus. Algumas pessoas que têm o plano de Deus como perdido, até pessoas que querem dar conselhos para Deus, até pessoas que nas suas orações querem ajudar a Deus ou dizer a Ele o que Ele deve fazer. Não, aqui Jesus está mostrando a perfeição do plano de Jesus. Nós vemos a perfeição, porque o salmista no Salmo 33, versículo 11 vai dizer: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Isaías também vai dizer dessa perfeição, capítulo 25, versículo 1: o Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos, planos antigos, são verdade e firmeza. Então os planos de Deus são tão perfeitos que até mesmo o homem tem muita dificuldade para entendê-las, e muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós temos dificuldade de entendermos os planos de Deus, mas os planos de Deus são perfeitos. Há pessoas que já desistiram da volta de Cristo. Há pessoas que olham para esse cristianismo que estamos vendo à nossa frente e tem a vinda de Cristo como perdido, e tem a soberania de Deus como perdida. Mas nós estamos vendo que o Senhor, Ele tem o domínio, que Ele é perfeito naquilo que faz.
Jó, no capítulo 37, versículo 5, vai dizer: a voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Meu irmão, se você não entende o que Deus está fazendo, creia. Peça a Deus: Senhor, o Senhor permanece no controle de tudo. Há pessoas que ficam perdidas, até mesmo dentro do convívio do cristianismo ou da igreja, não compreendem o que Deus está fazendo, não entendem o caminho que o Senhor está levando os seus servos. Da mesma forma que há cerca de 2.000 pessoas não compreenderam os caminhos de Cristo, da mesma forma são muitas pessoas que não entendem os caminhos de Cristo. O rei então é levado até Jerusalém. Ele é levado, olha comigo o versículo 7, levaram então o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Mas antes disso, eles ouvem, preste bem atenção nisso, eles são instruídos por Jesus naquilo que deve ser feito. Eles ouvem a instrução de Jesus e fazem conforme Jesus mandou. O grande problema das coisas não funcionarem a nós, muitas das vezes, é porque nós não obedecemos o que o Jesus manda fazer. Lembra do primeiro milagre? Da água em vinho? O que a mãe de Jesus manda falar para os homens? Fazei tudo o que Ele vos disser. Obedeçam o que Ele manda. Então os discípulos ouvem a instrução de Jesus. Então, antes de Jesus montar, eles obedecem à instrução, e tudo perfeitamente. Você quer ter sua vida agraciada, quer usufruir do Evangelho de Cristo? Obedeça o Evangelho. Você quer participar dos benefícios que o Evangelho traz à vida do crente? Obedeça o Evangelho. Você quer desfrutar das riquezas da graça de Cristo Jesus? Obedeça o Evangelho e tudo se encaixará. Ainda que você viver na tribulação, na angústia, o Evangelho lhe trará paz no coração. Então os homens obedecem à voz de Jesus e fazem tudo. E quando eles vão tirar o jumentinho, eles falam aquilo que Jesus mandou falar. Então eles são liberados com o jumentinho. Preste bem atenção nisso, no caminho que vai levando. Mas olha comigo. Ele é levado então, levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou o rei. Então, nem vestes para cobrir o jumentinho ele tinha. Então ele pega essas vestes dos discípulos, então, para cobrir e colocar sobre o jumentinho o rei dos céus. E diz então o versículo 8, e muitos então, quando ele vai entrando, eu quero que você imagine o alvoroço da multidão. Por quê? Porque a multidão não estava esperando um Cristo de paz. Aqui está o grande sentido da mensagem. A multidão, eles ficam então agora alvoroçadas. Eles ficam alvoroçadas porque eles sabiam exatamente a cena que estava ocorrendo, porque os profetas profetizaram sobre a entrada do rei em Jerusalém. Eles sabiam. Só que o rei que eles estavam esperando não era um rei montado sim no jumentinho, porque as profecias diziam que viriam montado no jumentinho. Mas o rei que eles esperavam era um rei político, e que viria com uma espada para governar à força, na briga. Eles estão então alvoroçados, e Jesus vai andando, e a multidão está ao seu lado. Eles estão todos afoitos, estão todos alegres, porque eles estão vendo então a profecia. Agora o novo rei está chegando, ele vai agora tomar posse, ele vai dominar tudo agora, ele vai lutar, ele vai guerrear. Não é isso que Jesus faz. Eles estão todos afoitos, e não é isso que Jesus faz. A euforia era grande. Então, que eles vão cantando, eles cantam, eles jogam as suas vestes no caminho, e os outros ramos que haviam cortado dos campos, eles começam a cantar. Olha comigo, versículo 9: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Ó Senhor, vem. No seu original eles estão querendo dizer: ó Senhor, vem e salva-nos. Era isso que eles estavam cantando. Lembra do Salmo 118? Era exatamente aquilo: Hosana que vem das alturas.
Ó Senhor, vem e salva-nos. Salva do quê? Do diabo, de Satanás? Não, do governo, da política. Era isso que eles clamavam, porque eles achavam que Cristo veio para brigar. Cristo sobe então no jumentinho com uma expressão de humildade, de paz, e vai entrando. E eles não entendem. Eles estão olhando, eles não compreendem, eles espalham os ramos, eles gritam hosana, bendito que venha o nome do Senhor. O Salmo 118, 26 diz: mas o grande problema é que eles não conhecem o Senhor. Bendito o reino vindouro de nosso pai Davi. O foco deles é o reino em Davi. E isso mostra qual é a motivação de toda essa festa. A motivação de toda essa festa não é de um Cristo que veio trazer paz, não é de um Cristo que veio mostrar humildade, é de um Cristo que veio fazer guerra, governar, assumir o reino davídico. Então nós vemos que a motivação deles então é totalmente equivocada. O equívoco deles é que eles pensavam no reino de Davi em toda a sua conotação política e militar. Eles não estão esperando um Cristo, eles não estão esperando um rei que entregará a sua própria vida, eles não estão esperando um rei que, segundo a mente deles, um rei fraco, que não governe, que não brigue, que não lute. Não é esse rei que a multidão está esperando. Não é esse rei. E quando eles percebem que não é esse rei, então o silêncio paira. Eles observam que esse rei não veio para lutar, eles observam que esse rei não veio para brigar. E Jesus vai entrando. O texto diz que ele entra, e quando ele entra em Jerusalém, quando ele entra no templo, ele observa tudo à sua volta. Como já era tarde, foi então para Betânia com os 12. Nós vemos que numa certa feita, após ver a cidade e chorar pela arrogância, pela incredulidade, pela vaidade, pela hipocrisia e rejeição que nela havia, Jesus chega a Jerusalém pela última vez. Ele entra em Jerusalém com toda a multidão. Os soldados romanos devem ter rido desse homem que se aproximou montado num jumento. Os soldados romanos talvez disseram: que rei é esse que vem no jumentinho? Que rei é esse que vem sem espada para vencer o império mais poderoso? Que rei que é esse? Da mesma forma, aquela multidão olhava para Jesus e a interrogação na mente deles era: que rei é esse que vem sem espada para governar? O que acontece então é que os reis, que os líderes religiosos, eles ficarão então profundamente curiosos e furiosos. Esse processo da entrada de Jesus nessa humildade e simplicidade, por causa dessa entrada de Jesus sem luta, sem espada, sem grito, isso então começa a gerar um processo e começa então a alimentar o ódio de toda aquela multidão. A multidão, presta atenção, que tirou as vestes e colocou para Jesus passar. A multidão que a sua motivação era que Jesus viesse com a espada. Agora começa então um processo de alimentação de ódio. Agora, diferentemente do recebimento de Jesus com canto, hosana, hosana, agora começa um processo de ódio. Todos conhecem o final disso tudo, a ponto deles escolherem Barrabás para entrar no lugar de Jesus, porque eles então rejeitam esse rei. Eles rejeitam. O povo então, eles observam que esse Jesus que eles esperavam não é o mesmo Jesus. Irmão Cristo, o que você está querendo dizer com tudo isso? O que estou querendo dizer com tudo isso, uma verdade nisso aqui, é a motivação da qual nós estamos servindo a Jesus. Até que ponto você vai cantar hosana, hosana nas alturas? Até que ponto cantaremos hosana, ó Senhor, salva-nos?
Mas quando Jesus se aproximar de você e mostrar para você que que nós estávamos equivocados naquilo que Ele faria. Nós estamos num caminho e talvez o Senhor possa nos encontrar nessa caminhada e dizer: está tudo errado. Talvez algumas pessoas estão equivocadas de que como deve servir a Jesus, está equivocado. E que quando Jesus apresenta a sua plena verdade de que como Ele quer e de como que Ele quer governar a nossa vida, então nós podemos fazer igual aquela multidão que começa então a alimentar o ódio, e esse ódio vai culminar na crucificação. Ou você acha que não há pessoas que até hoje, se pudesse, crucificaria Jesus de novo? Ah, Jesus, que Jesus é esse que não me ouve? Ah, que Jesus é esse que não me atende? Ah, que Jesus é esse que não move a minha vida, não muda a minha história? Epa, peraí. Você ainda não entendeu que Jesus é esse. Ah, por que esse Jesus? Não, Jesus é paz, é humildade. Jesus é paz e humildade. Olha o equívoco que estão fazendo de Jesus. Fazendo de Jesus popstar, fazendo da sua igreja uma bagunça, fazendo da sua igreja uma máquina que você coloca alguma coisa, o seu desejo é realizado. Não, Jesus entra em Jerusalém dizendo: ei, eu vou morrer por vocês, eu vou entregar minha vida, eu vou dar minha vida, eu vou renunciar minha vida. Eu não vim para brigar, para guerrear, eu vim para trazer paz e para salvar a vida de vocês. O povo queria guerra, mas Jesus trouxe paz. O povo queria luta, Jesus queria paz. O povo queria glória, Jesus apresentou a humildade. O povo queria poder, Jesus mostra então a renúncia. O povo queria aquilo que eles pensavam, Jesus mostra qual era a realidade da sua vida. E é aqui, os discípulos então, desperta. Aqui, os discípulos então acordam. Opa, agora entendemos quem é o Messias. Demorou tempo para eles entenderem, agora eles entendem. Jesus entra então no templo, ele dá uma olhada para o templo, e sabe qual que é a visão de Jesus? É como um covil, uma podridão. Ele olha para a podridão de dentro do templo. A Bíblia diz que ele olha e sai da mesma hora. Jesus estava enojado da podridão dentro do templo, o farisaísmo, a hipocrisia que estava imperando dentro daquele templo. Ele não é recebido no templo por ninguém. Pode olhar isso aqui, ele não é recebido por ninguém no templo. Ele é recebido no caminho para Jerusalém, mas no templo ele não é recebido por ninguém. Ele olha, observa tudo como se já fosse tarde, saiu então para Betânia. 3 lições que nós tiramos aqui. A primeira lição que nós devemos tirar daqui é a soberania de Cristo, porque é maravilhoso ver como Jesus teve completo domínio e autoridade sobre a sua própria morte. O modo como ele planejou e toda a entrada em Jerusalém, que é fantástica, que até os próprios discípulos não conseguiram entender. A soberania de Cristo em usar toda a multidão de ignorantes e incrédulos para cumprir o seu propósito. Essa é a primeira verdade. A segunda lição: assim como aquela multidão de pessoas, hoje muitas pessoas têm paixão, hoje muitas pessoas têm zelo e admiração por Jesus, mas de uma forma totalmente superficial e carnal, que quando Jesus manda fazer algo não faz, quando Jesus diz a minha obra é essa, não compreende. Há nas igrejas uma imensa quantidade de pessoas que, assim como aqueles judeus, gritam que Jesus é o Senhor, que estendem as vestes sobre as ruas para que Jesus passe, mas assim que ele não faz a vontade do coração daquelas pessoas, as pessoas então os abandonam. Assim é a igreja de Cristo hoje, assim muitas das vezes somos nós, que quando Jesus não faz o que queremos, nós o abandonamos. Falamos que amamos Jesus, que temos zelo, que amamos, mas esse amor é superficial, e que quando Jesus apresenta o que Ele quer de nós, a primeira coisa é: vou abandoná-lo, não quero saber. Essa é a segunda verdade. A terceira lição que nós devemos tirar daqui é a humildade.
de Cristo. É a humildade que Cristo tem, que passa a ser algo profundamente desejado por nós, que a humildade de Cristo possa ser desejado por nós profundamente, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, sem carruagens de ouro, e sem roupas de honra, mas de uma forma humilde para servir todos aqueles que Ele haveria de comprar com o seu próprio sangue. Que nós possamos ser como aquele jumentinho, que nós possamos ser como aquele jumentinho que sejamos apenas como aquele jumentinho, como apenas um meio de levar a Cristo para cumprir todos os seus propósitos, porque a única coisa boa em nós é aquele que está sobre nós. A nossa vida só tem sentido quando Cristo está sobre nós. Que possamos usar as nossas vidas para levar a Jesus aonde quer que Ele queira. Que possamos usar as nossas vidas para falar do reino de Cristo, para falar da sua salvação aonde quer que Ele queira. Que possamos não viver uma vida de cristianismo superficial, mas uma vida verdadeira, que quando Ele diz não é não, e quando Ele diz sim é sim, e que possamos viver uma vida verdadeira, a qual nós possamos ouvir e obedecer às suas instruções. Amém, meus irmãos? Que possamos ficar com esta palavra